Boa noite a todos. Hoje, 30 de julho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós iremos estudar já a pergunta de número 69, 1.2, Ciências Abstratas. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Amigo Jesus, mestre querido, mais uma vez, Senhor, nos encontramos reunidos para te buscarmos através dos teus ensinamentos, em especial, Senhor, através do livro Consolador. Que tu possa nos conduzir, Senhor, ao decorrer de todo esse estudo, que tua equipe de trabalhadores que são responsáveis por esse estudo, que estão sempre à frente de todo esse trabalho, possam estar conosco do começo ao fim, e que tudo isso que aqui viemos buscar, Mestre amado Jesus, possa assim servir no nosso dia a dia, possamos nós nos esforçar para tentar colocar em prática. Muito obrigada, Mestre amado Jesus, pelo dia de hoje e pela oportunidade de nos reunirmos em teu santo nome. Envolve a nossa irmã Conceição, envolvendo assim também, Senhor, a toda essa legião de trabalhadores que estão com ela, conduzindo todo esse estudo. E permita, meu Senhor, que possamos nesse momento dar por iniciado o estudo do livro. Muito obrigada, Jesus. Vamos estudar ciências abstratas? No quadro dos valores espirituais, qual a posição das ciências abstratas, como matemática, estatística e a lógica, por exemplo, que requerem o máximo de método e observação para as suas atividades dedutivas? Então ele pergunta, no quadro dos valores espirituais, qual é a posição dessas ciências abstratas? O que significa para o mundo espiritual, a nível de importância, de posição, a matemática, a estatística e a lógica? Ainda aqui, diz Emmanuel, observamos a matemática e a estatística, medindo, calculando e enumerando o patrimônio das expressões materiais, e a lógica orientando as atividades intelectuais do homem nas contingências de sua vida no planeta, vertical ou horizontal. Não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos por adestrarem as inteligências, dilatando a espontaneidade nos espíritos, de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária. Mas temos de reconhecer que as suas atividades, quase todas circunscritas ao ambiente do mundo horizontal, são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida em suas mais profundas revelações espirituais. É como se diz, essa ciência abstrata é uma introdução, uma preparação para te ensinar a pensar. Ciência que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análise das organizações existentes na Terra. Vamos ver as ciências especializadas. Pergunta número 70. As ciências especializadas, como a astronomia, meteorologia, a botânica e a zoologia, foram criadas pelo esforço do espírito humano na evolução das ciências fundamentais. Então, a astronomia, a meteorologia, a botânica, a zoologia foram criadas pelo esforço do espírito humano na evolução das ciências fundamentais. Como atividades complementares das ciências fundamentais, esses estudos especializados representam um conjunto de conquistas do espírito humano no sagrado labor
da entidade abstrata a que chamamos civilização. Tais esforços constituem a catalogação das pesquisas e realizações propriamente humanas. Todavia, convergem para a ciência integral no plano infinito, onde se irmanarão com os valores morais na glorificação do homem já o que? Redimido. Quando nós vamos estudar meteorologia, saber que existe, aqui eu digo, olha, fisicamente tem uma nuvem, um vento, não sei o que, se aproximando, beleza. O lado espiritual, o que ocasiona tudo isso? Quem organiza tudo isso? Como é essa programação divina? 71. Como julgar a posição da Terra em relação aos outros mundos? A grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assinar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. No turbilhão do infinito, é aquilo, olha, o papai vai parar a evolução do planeta Terra. Por quê? Porque tem um grupinho que não quer. Não, tira o grupinho. Um grupinho de milhões. Simples. E para onde vão? Para o mundo primitivo, porque a atitude deles é de um primitivo ainda. Ele pode até estar acostumado com essa evolução da inteligência e da intelectualidade, de ter uma casa, de ter um carro, mas o comportamento ainda é de um primata. Ainda no 71. No turbilhão do infinito, o sistema planetário centralizado pelo nosso Sol é excessivamente singelo. Excessivamente singelo. Não é pouco nem muito, é excessivamente. Ele diz, o sistema planetário centralizado pelo nosso Sol. Ele não está falando nem do planetinha, está falando do nosso sistema solar. Constituindo um aspecto muito pobre da criação. O nosso planeta. Basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um Sol 5.800 vezes maior que o nosso astro do dia. Sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vezes menor que o nosso Sol. Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais, no afã de assambarcarem patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Compreendemos a extensão da nossa humildade no universo. É tipo assim, toma um pouco de semancol. Nós somos um nada no universo. Ele colocou as cifras aqui mostrando o quão pequeno é esse planeta. Então é muito comum nós acharmos que isso aqui é algo grandioso, é algo, não, o grupo que veio para cá já é um grupo enrolado, e esse grupo enrolado não vai ter que ser exilado. Existem planetas de condições piores que as da Terra? Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E, no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem. Eu me recordo uma vez que eu fui no interior daqui do nosso Amazonas, e eu fui em um restaurante, o rapaz me mostrou a foto de uma cobra, eu acho que era sucuri realmente, que tinha acabado de engolir um pescador. Ele me mostrou aquela foto, uma foto bem... E eu cheguei em casa, conversei com o tio, aliás, fui à casa do meu tio, conversei com ele, depois fui pro hotel.
Eu disse, tio, olha que coisa que eu vi, assim, minha filha, o povo vai se meter lá no meio dela. Então você não vai ver os animais saindo. Normalmente quem invade são os homens e acaba destruindo, e acaba matando. Um animal, ele mata o outro puramente para se alimentar, mas não por prazer. Nesse caso aqui, o Emmanuel, como ele é muito doce, muito meigo, ele diz que o único ser que está... Olha aqui como ele termina. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Porque presta atenção, a quantidade de água que nós temos em nosso planeta Terra, a quantidade de oxigênio, a quantidade de plantação, a quantidade de animais que Deus Pai coloca nessa terra, a quantidade de frutas, verduras, legumes que Ele provê, era para ter alguém passando fome? Perversidade moral, perversidade emocional. É uma perversidade moral você ter um funcionário que trabalha bastante na sua empresa e você paga o salário mínimo, com todos os descontos necessários, você tendo condições de poder pagar melhor e sabendo que ele tem 8, 7 filhos. É uma perversidade moral, ao qual teremos que prestar contas. E a pessoa está enchendo dinheiro, está ficando milionário, está ficando... Por isso que o livro dos Espíritos diz que todo o excesso é a falta para uns. O que te tornou para te ter tanto em excesso? Egoísmo. Então, a palavra dele aqui, quando ele diz o único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Eu. Quando eu estou numa posição de destaque, eu me acho merecedora, não. Material pedagógico para minha evolução. Às vezes você chama a atenção de alguém dentro da empresa, ou seja, alguém que está numa condição que você é superior a essa pessoa, uma palavra que você possa dizer mal posta, você acaba com aquela criatura. E às vezes ela leva aquilo para uma encarnação inteira. Ela vai responder, sim, já está respondendo, mas você também. Nós também. Eu me recordo uma vez de nem lembro onde é que eu vi, mas eu achei muito interessante. Uma moça foi fazer uma apresentação de teatro, de balé, e o professor terminou e disse assim, olha, desista, você não sabe dançar balé. E ela desistiu. Anos se passaram, ela encontrou com ele no aeroporto, ele já bem mais idoso, ela também já com a idade, né? Ela chegou com ele, que ela tinha aquilo entalado aqui. Eu acho interessante a pessoa engatar aquilo tantos anos. Chegou com ele e disse assim, eu não sou bailarina por sua culpa. Ele disse, por quê? Eu fiz um teste assim, e o senhor falou que eu não seria nunca uma bailarina. Ele olhou para ela e disse, e você desistiu? Ela disse, desisti. Ele disse, percebe-se realmente que você nunca seria uma boa bailarina. Porque nem você acreditou em você mesmo. Você desistiu. A culpa é do professor? A culpa foi dela. Por um acaso o professor era Deus falando? Era uma opinião pessoal. E eu vou deixar de ser bailarina porque o fulano Beltrano falou? Quanto vai ser sua bailarina? É uma importância que nós damos à opinião alheia. Ele disse, porque nem você acreditou em você mesmo. Então nós, seres humanos, temos um pouco disso. Porque às vezes também você se melinda por qualquer coisa, mas às vezes são coisas muito graves. Muito graves. Uma humilhação em público. Você chamar uma pessoa em público e gritar, berrar. E isso é perversidade moral. Emmanuel sempre muito doce. Vem ele agora. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio,
árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho, que o homem há renegado em todos os tempos. Existe planeta que não tem essa fartura que tem aqui, não. Então, se tem gente morrendo de fome, egoísmo. Quanto mais, melhor para mim. Às vezes, na área da saúde, quantos profissionais na área da saúde deixam de atender porque o outro não tem o dinheiro para pagar? Morra. Ou então já acabou o meu horário, mas o outro não chegou, não, já acabou, não tem mais nada a ver com isso. E vai-se embora. Um professor das nossas escolas públicas que enrolam. Perversidade moral. E por aí se vai, em cada profissão. A humanidade terrestre é idêntica a de outros orbes? A humanidade terrestre tem alguma parecida com o nosso? É idêntica? Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível. Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Por exemplo, o meu sistema digestório é igual ao sistema digestório do irmão que está em Júpiter? Lá não existe mais número 1 e número 2. Lá ninguém mais mata bicho para estar comendo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. Então, a nível de encarnações, são corpos diferentes. A nível de universo espiritual, de mundo espiritual, somos todos iguais. Ficou claro isso? Júpiter tem o seu mundo espiritual. Cada planeta tem o seu mundo espiritual que está vinculado. E que esse mundo espiritual que eu falo, desses espíritos que ainda estão nesse processo de erraticidade, ou seja, stand-by para reencarnar, Nós não estamos falando aqui de um mundo espiritual ao qual aqueles seres se reúnem já em uma só voz, em um só pensamento, em um só ideal, vibrando com o Pai, e quando sai para reencarnar, é um Cristo, não precisa mais reencarnar em nenhuma provação ou expiação, porque eles já chegaram no grau que o corpo físico não exerce absolutamente nenhuma influência. Nas expressões físicas, semelhante analogia, então, é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E, examinada a questão sobre esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Então, olhando pelo lado físico, são parecidos? Não. Olhando pelo lado espiritual, o homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Pelo menos, enquanto perdurar sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Então, já sabe que é impossível. Egoísmo e rebeldia, característica humana. Que dizermos do homem que, sem dispor a ordem na sua própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? Se tu não arruma nem a tua casa, vai querer arrumar do outro? Vai arrumar a confusão. Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? Fique quieto. O insulamento, que é o isolar-se, da terra, é um bem
inapreciável, porque a gente ia tocar o terror em tudo quanto fosse para onde nós fôssemos. Já queríamos tomar conta, já queríamos liderar, já queríamos mudar. É tipo assim, olha, pega os doidinhos, enfia no manicômio e deixa quieto. Se soltar, vai tirar a paz de muita gente. O insulamento da terra é um bem inapreciável. Observemos as expressões do progresso humano, movimentadas para a guerra e para a destruição. Você imagina que empresas de armamentos, de armas, conseguem movimentar e iniciar uma guerra para vender? Uma guerra movimenta milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Como podemos viver ainda em guerra? Como eu imaginar, nós aqui no Amazonas tivemos, quando os nossos irmãos haitianos começaram a adentrar no nosso Amazonas, em nossa Manaus, tivemos muitas dificuldades, porque o povo de Manaus se achava dono da cidade, e eles não. Olha que estupidez. Eu tinha uma amiga que dava toda a assistência aos haitianos, ela falava da dificuldade de levá-los a um pronto-socorro e de ser atendidos. Como que alguém consegue, a nossa concepção de acharmos que nós somos aqui de um grupo e o outro lá é filho de Deus, só eu tenho direito ao atendimento, aquela pessoa não? Para você ver o nosso grau de egoísmo. Por isso é que o nosso Emmanuel fala: o único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Observemos as expressões do progresso humano, movimentadas para a guerra e para a destruição, nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celestial por não haver dilatado no orbe terreno os processos de observação das suas vaidosas criaturas. Olha que coisa interessante isso aqui. Se nós enxergássemos e descobríssemos verdadeiramente o que existe nos demais planetas, porque nós estamos no processo de isolamento realmente, nós íamos tocar o terror lá. Ou seja, amigos, desculpa, mas somos todos perturbados. A raça humana é a raça dos doidinhos. E o papai protege os demais filhos dos doidinhos. Nós não sabemos viver como comunidade. Quando a gente vai estudar Roma Antiga, as orgias, as festas, os barulhos, bebidas, sexo. A Roma Antiga. Mudou? Não. Às vezes a gente para perguntar, hoje eu pensei tanto nisso, porque eu não tinha estudado o Consolador, não deu tempo. Eu digo, acho que eu estudei no mundo espiritual, porque foi realmente o que a gente estudou. E hoje eu pensando, eu disse assim, como é que existem milhões de pessoas no planeta Terra, aposentados, com saúde, gozando de um dinheiro desmerecido, que não faz um trabalho voluntário. Não faz um trabalho, é tipo assim, em 7 dias, tirar um dia para fazer um trabalho voluntário. Trabalhar sem receber bens terrenos. Isso já é um movimento, um exercício. Um trabalho voluntário. Não é todos os dias, é só um. E estão em perfeita saúde ainda. Aptos ao trabalho, mas não fazem. Aí pega o dinheiro e viaja, pega o dinheiro e viaja, pega o dinheiro e viaja, pega o dinheiro e viaja. Quando eu olho, está perdendo a encarnação. Está perdendo. Agora que teria mais tempo para fazer esse movimento, não faz. Se sente no direito de gozar, partindo do princípio que nós não estamos ainda nesse direito de gozar, mas de trabalhar. Então, nós espíritas, deveríamos começar, já que nós temos essa quantidade de informações, poxa, eu vou separar um dia da minha semana para eu fazer um trabalho voluntário, que eu não ganhe R$1, mas que exercita o amor em mim. Eu tenho que fazer esse sacrifício. Os tempos são chegados. Vamos para 75, né? Na diversidade de suas experiências,
É o espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe? Esse é um imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos, dentre das leis do aperfeiçoamento. Por exemplo, agora o planeta está no processo de evolução. Por que vai haver um banimento? Porque não estão acompanhando essa aqui, olha, as condições fluídicas de cada orbe. É um imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos dentro das leis do aperfeiçoamento. Por que eu não consigo ir para Júpiter? Eu tenho como, me diz aqui, adaptar as condições fluídicas de Júpiter? Não tenho. Então, quem não acompanha, quem não se adaptar ao nosso orbinho, que a gente já parou para pensar que não é grande coisa. Não é grande coisa. Então, ou seja, para onde vai ser banido é pior ainda. Mas ele disse, não é grande coisa, mas tem coisa pior do que a Terra. Entendeu? Tito está fazendo terror? Não. Tito está fazendo assim, ó. Ei, acorda. Ei, acorda. Os tempos são chegados. É hora de mudar. Não dá para a gente ser a mesma pessoa. Nós conhecemos a história de Paulo de Tarso e vimos o sacrifício que o homem fez. Nós conhecemos a história de Maria de Magdala e vimos o sacrifício que aquela mulher fez ao ponto de viver com os jansenianos, sabendo que iria adquirir a lepra. E não foi assim, Jesus desencarnou, levantou os jansenianos e foi. Não. Nós vamos ver no ano de 39, ela ainda estava na Galileia, Dalmanum, ainda está, porque nenhum dos discípulos quiseram levar. Então ela ficou ali. E diz Humberto de Campos, já, porque é um quebra-cabeça, né? Diz Humberto de Campos que ela recebeu muitas propostas para voltar. E que ela chegou a trabalhar para se sustentar. As propostas eram muitas dos patrícios romanos. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estudo, aos nossos amigos espirituais e até o nosso próximo encontro do livro O Consolador.